dos maiores problemas da assistência social no Brasil é a fragmentação das políticas de seguridade social. Somente em 2003, com a realização da 4ª Conferência Nacional de Assistência Social, prevendo a construção e implantação do SUAS, que é um Sistema Único de Assistência Social, começou a se romper esse ciclo. A deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, propõe agora a criação de uma subcomissão do SUAS no âmbito da Comissão de Seguridade Social da Câmara. Ela está aqui conosco para falar sobre o assunto. Como vai, deputada? Seja muito bem-vinda. Obrigada, tudo bem, é um prazer poder estar aqui. Obrigada. A senhora que já foi ministra da Ação Social do primeiro governo Lula e acompanha de perto esse problema, como é que vai funcionar essa subcomissão? Como é que está o SUAS? Olha, o SUAS hoje no Brasil é uma realidade. Ele já está implantado em mais de 5.060 municípios. Mais de 90%, então, dos municípios. Mais de 90%, quase 100% nos municípios. Ele precisa ainda de ampliação, evidente, porque é um sistema que vai integrar as ações, sejam elas ações do governo federal com a relação com o Estado e com os municípios. E da mesma forma, descentralizar as políticas. Porque antes do SUAS, nós tínhamos políticas superpostas, ações superpostas, né? Não tínhamos como tratar melhor ou ter um foco evidente. Com a questão da transferência de renda, que possibilitou, o Bolsa Família possibilitou uma transferência de renda, então houve um foco e você, através da rede de assistência social, você pode combinar as ações do governo federal, do estado e do município, no município, porque isso é o que é importante. Porque o SUAS, antes dele ser criado, no próprio governo Lula, no começo, tinham vários ministérios que tratavam da mesma coisa. Depois isso se juntou num só e aí o SUAS foi implantado e já está, como a senhora diz, em todos os municípios. Agora, o que se faz uma crítica, não só a esse governo, mas aos sucessivos governos, é essa separação que sempre existiu entre política social e política econômica. A senhora acha que com o Bolsa Família, primeiro o Fome Zero, depois o Bolsa Família, se conseguiu romper esse modelo? Nós ainda temos grandes desafios pela frente, mas rompeu-se esse modelo. Primeiro porque desde o governo do ex-presidente Lula que nós implantamos essa política, né? Um Sistema Único da Assistência Social, com conferências que foram feitas, conferência extraordinária para que pudéssemos trabalhar um pouco a lei orgânica da assistência social e as normas, né, básicas para isso, e daí então pôde integrar as ações do próprio governo, para que não ficasse pulverizados em vários ministérios. E quando o governo faz isso, ele criando o sistema através do Ministério de Desenvolvimento Social, porque aí já era o Ministério de Desenvolvimento Social, e não mais o Ministério de Assistência Social, quando eu estava ministra, e depois o combate à fome, integraram-se os ministérios e as ações não estavam mais pulverizadas e, pelo contrário, elas estavam integradas na medida em que tinham um recurso próprio para uma ação específica, que foi primeiro a transferência de renda e a implantação desse sistema que possibilitou a que o governo também federal descentralizasse recursos para os municípios e estado e pudesse também ter um mecanismo de acompanhamento, de controle e de fiscalização nas ações. Esse repasse aos municípios é feito pelo Fundo de Assistência Social, né? Isso foi criado agora também. O Fundo a Fundo, que o meu estado do Rio de Janeiro, né, foi um dos primeiros a poder fazer fundo a fundo. Eu tive a felicidade também de estar secretária de Estado da Assistência Social do Estado do Rio de Janeiro, com o governador Sérgio Cabral, e já iniciamos ali também todo esse processo. Assim como iniciamos também no próprio Estado, né, essa
política de implantação do SUAS. E hoje o Estado do Rio de Janeiro já temos mais de 300 centros, né, de referência da assistência social, porque esse é o grande objetivo, a implantação do CRAS. Então o SUAS está em todos os municípios do Brasil, mas ele tem um equipamento. O equipamento são os CRAS, que são os Centros de Referência da Assistência Social. O Estado do Rio de Janeiro tem feito o dever de casa. Deputada Benedita da Silva, esses centros de referência, eles são compartilhados, gestão compartilhada, Estado, governo, município? Como é que funciona? As ações ali se integram. Por exemplo, você vai fazer uma inscrição para o Bolsa Família, né? Você vai procurar o que cadastro. O melhor de tudo isso foi a unificação dos cadastros. E através do município onde as pessoas residem, você faz ali a sua inscrição e você tem o acompanhamento. Como nós estamos agora, o governo federal, né, e dando continuidade a esse trabalho, a nossa presidenta Dilma, sendo fundo a fundo, então vai direto para a assistência social, não tem como desviar para outras situações, senão aquela fundo a fundo. A assistência social, ela fica empoderada também, e os centros de referência cada vez mais se empodera na medida em que ele integra as ações e executa, né, no município aquela ação. Deputada Benedita, a senhora tem uma ideia também de, assim, que os dois sistemas, o SUAS e o SUS, o Sistema Único de Saúde, poderiam trabalhar juntos. Como é que funcionaria na prática isso? Olha, nós já temos o grande cadastro, que foi uma revolução, o SUS. Claro que nós sabemos que o SUS ainda precisa de uma reformulação no que diz respeito às demandas que estão colocadas hoje. O SUS é uma realidade, foi um sistema que deu certo, e o SUAS tem sido um sistema que tem dado certo. Todavia, eles não devem trabalhar em separados. Não posso ter um público para o SUS, um público que é do SUAS, ou um público que é do SUAS para um público que é do SUS. Porque uma coisa chama a outra. Então, por isso, nós pedimos uma subcomissão especial dentro da Comissão de Seguridade Social para discutirmos apenas o SUAS. Como ele poderá depois, né, numa outra etapa, estar mais integrado ao SUS. O SUS tem um cadastro quase que perfeito, né, da população com vulnerabilidade social, que esse é o grande objetivo. A ideia, então, é caminhar juntos os dois sistemas. Caminhar junto com o sistema para poder dar a essa clientela uma assistência mais sólida. Hoje, vou dar um pequeno exemplo para que as pessoas possam entender da importância. Nós, às vezes, temos abrigamentos, né, de pessoas com vulnerabilidade social, já perderam a referência de família, mas são pessoas que estão doentes, elas estão acamadas. Então, elas devem ser assistidas pela assistência social, mas através do SUS. E não apenas considerá-la uma pessoa com vulnerabilidade social, pobre, sem família, quando ela precisa de um tratamento e às vezes ela precisa ficar mais tempo, né, acamada, e é preciso que tenha uma assistência na área da saúde. Esse é apenas um pequeno exemplo de como isso vai ajudar muito, até porque a presidenta Dilma tem colocado sua prioridade na questão do combate à fome e à miséria, e o SUAS tem um papel importante nisso, né, para trabalharmos a questão do combate à fome e à miséria, e ter mais, e isso é uma coisa que nós sempre falamos, quando você está discutindo seguridade social, sempre você se coloca a saúde em primeiro lugar. E é importante que isso seja colocado, mas a assistência é tão importante quanto a saúde. E o que nós queremos é que elas tenham o mesmo tratamento. Vamos buscar no orçamento da União também mais recursos para empoderar cada vez mais, tanto o SUAS quanto o SUS. Deputada Benedita da Silva, muito obrigada por sua participação, sucesso nessa subcomissão e volte outras vezes no Palavra Aberta. Muito obrigado, eu que agradeço. E você que nos assiste, muito obrigada pela audiência e a gente se vê em breve.